Calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. O calor corresponde à troca de energia que ocorre entre os corpos, enquanto a temperatura é uma grandeza associada à agitação das moléculas presentes nos corpos. Calor. Quando colocamos dois corpos com temperaturas diferentes em contato, podemos observar que a temperatura do corpo mais quente diminui e a do corpo mais frio aumenta, até o momento em que ambos os corpos apresentem temperatura igual. Esta reação é causada pela passagem de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. A transferência de energia é o que chamamos de calor. A unidade mais utilizada para o calor é caloria. Calor sensível. É denominado calor sensível a quantidade de calor que tem como efeito apenas a alteração da temperatura de um corpo. Este fenômeno é regido pela lei física conhecida como equação fundamental da calorimetria, que diz que a quantidade de calor sensível é igual ao produto de sua massa da variação da temperatura e de uma constante de proporcionalidade dependente da natureza de cada corpo, denominada calor específico. Calor latente. Nem toda troca de calor existente na natureza se detém a modificar a temperatura dos corpos. Em alguns casos, há mudança de estado físico destes corpos. Neste caso, chamamos a quantidade de calor calculada de calor latente. A quantidade de calor latente, Q, é igual ao produto da massa do corpo, M, e de uma constante de proporcionalidade, L. Assim, a quantidade de calor que 1 grama da substância calculada necessita para mudar de uma fase para outra. Além de depender da natureza da substância, esse valor numérico depende de cada mudança de estado físico, por exemplo, para a água. Quando Q é maior que zero, o corpo funde ou vaporiza. Quando Q é menor que zero, o corpo solidifica ou condensa. Quantidade de calor. A quantidade de calor é medida em calorias. Caloria ou pequena caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. A principal unidade derivada da caloria é a grande caloria, quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1000 gramas de água. A grande caloria equivale a 1000 calorias. A caloria é indicada pela sigla e a grande caloria pela sigla. Observe que a caloria, por definição, é a quantidade de calor que eleva 1 grama de água de 1 grau Celsius. Logo, podemos concluir que o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius. Estando a água e o ferro recebendo a mesma quantidade de calor, o ferro se aquece muito mais rapidamente que a água. Isso significa que o ferro necessita de menos calor que a água para elevar sua temperatura. Logo, o ferro tem menos calor específico que a água. Calor específico de uma substância é a quantidade de calor medida em calorias que eleva 1 grama dessa substância de 1 grau Celsius. O cálculo da quantidade de calor necessário para elevar a temperatura de um corpo é feito com base na fórmula